Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, bater aquele papo gostoso que eu tanto gosto e contar para vocês mais uma história para o quadro Aconteceu Comigo. Gente, hoje, primeiro eu quero agradecer a vocês, é claro, né? Agradecer pela pela presença de vocês aqui no meu canal, agradecer pelo seu like, agradecer por você que se inscreveu e pedir a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva. Vai lá, gente, me dá essa força, tá bom? Conto com você, com o seu apoio, com o seu carinho, com a sua atenção. E vamos lá para a história, para mais esse Aconteceu Comigo. Gente, o Aconteceu Comigo de hoje é de uma história de quando eu ainda era bebê. Gente, foi uma coisa assim bem forte e bem marcante. Mamãe contava, porque eu não lembro, eu era pequenina ainda, eu estava começando a gatinhar. É gatinhar que o povo chama quando o bebê tá se arrastando como é que eu digo, não sei se é de quatro, que fala, arrastando as mãozinhas, joelhinho no chão e sair gatinhando, é mais ou menos isso. É assim, mamãe, como a gente morava no interior, e no Maranhão, nos interiores do Maranhão, na maioria, hoje já mudou muito, mas naquela época o povo tinha por hábito e até como fonte de renda a quebra do coco babaçu. E a mamãe, ela costumava ir, né, para roça, para as capoeiras, para os matos lá onde o povo catava o coco, né? Muitos iam e já quebravam lá mesmo, embaixo da palmeira. Mas muitos tinham o hábito de levar para casa para quebrar em casa. Então, mamãe fazia isso. Ela ia, né, pegava um cofo é tipo uma cesta feito com a palha do coco babaçu, né, muito usado no interior do Maranhão. Nessa época se fazia esteiras, quibanes, quibanes não, esteira, abanos, né, porque o povo cozinhava na lenha, no carvão, então tinha aquele coisinha feito com a palha que era para abanar o fogo, fazer o fogo pegar. E tinha cofo, tinha várias coisas feitas com a palha, inclusive artesanatos também usado. E também era usado também para cobrir a casa e muitos usavam até para tampar as paredes com a palha do coco babaçu. Então, a mamãe pegava esse cofo, né, ia para o mato, enchia, trazia para casa e ia estocando em um canto da casa. Quando estava aquela arruma bem grande, quando tinha bastante, ela pegava o machado, né, e ia quebrar ali mesmo. Então, na época, segundo a mamãe, eu deveria estar com uns 9 meses, ou menos um pouco, porque ela disse que eu caminhei, né, com 9 meses. E na época ela me falava que eu ainda não estava caminhando, né, não estava andando ainda, eu estava gatinhando, né, pela casa. E levantando já, agarrada nas coisas, né, para tentar a dar os primeiros passos. Então, mamãe falava que ela juntou, tem uma ferramenta chamada machado. E tem um outro, que é um machado, só que mais largo, bem largo, que chama de machada. Porque tem um machado estreito, né? O formato é o mesmo, só que a machada é mais larga em cima. Tem o gume, né? A navalha dele é mais larga. Então, a mamãe estava quebrando coco com essa tal de machada, né? Pegava o machado, ficava ali com um pedaço de pau e ia batendo, tá quebrando o coco. Só que em determinado momento, mamãe saiu e deixou a machada lá e ficou em pé na posição que ela estava, quebrando o coco, ela ficou em pé.
Mamãe contava que eu tinha paixão pelo coquinho quando tá nascendo, que chamavam na época de nascida. E o coco já está... é como se ele estivesse nascendo já. Por isso que chama de nascida. E quando ele está nascendo, ele se transforma dentro do coco, ele se transforma e já não fica aquela castanha dura. Ela fica fofinha, como se fosse uma Maria mole dentro do coco. Só quando ele começa a nascer, aí vai saindo o pezinho, vai saindo aqui, não é no bico, é no fundo dele que o pé sai. Então a gente sabe que dentro o coquinho tá tipo a Maria mole, por conta desse raminho, né, do pezinho que já vai nascendo. E a mamãe falava, né, que em cima desse monte de coco tinha alguns cocos já nascendo. E eu, apesar de pequena, eu já conhecia o que era a nascida, né, o coco nascendo, e disse que eu gostava muito. Aí o que aconteceu? Ela saiu, deixou o machado em pé, e eu vim, né, gatinhando e subi no monte de coco. E lá de cima, os cocos espalharam e eu desci junto com os cocos. E aconteceu que eu caí em cima da machada, daquela ferramenta que a mamãe estava quebrando o coco. Como ela estava em pé e eu caí em cima, cortou a minha nádega direita. Segundo a mamãe, a boca da machada entrou todinha. Que eu era gordinha, eu era pequena, mas disse que eu era bem gordinha. Graças a Deus mudou a situação, né? Porque eu gosto de ser magrinha. Nada contra, entendeu? Eu gosto de ser magrinha. Mas ela contava que eu era muito gordinha, bem gordinha mesmo. E a ferramenta, quando eu caí, entrou, né? O corte diz que foi enorme, muito grande. Diz que eu sangrava muito, sangrei muito. O meu irmão, que é o dono do sítio onde eu sempre vou visitá-lo, que já mostrei para vocês, meu irmão na época tinha 9 anos. E meu irmão era louco por mim, segundo a minha mãe falava. Diz que meu irmão ficou num desespero só, ele puxava os cabelos, ele corria na casa, tacava a cabeça na parede, desesperado, gritando que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer, né? Que a minha irmã vai morrer, minha irmãzinha vai morrer. E a mamãe tentava, não sabia a quem acudir, se a mim ou se a ele, que ele ficou completamente desnorteado, né? Gritando, puxando os cabelos. E mamãe comigo no braço, me atendendo e ao mesmo tempo tentando acalmar ele. E foi terrível, segundo a minha mãe, não lembro de nada, eu era pequena, eu deveria ter entre 8 e 9 meses. E pelo que ela conta, se eu caminhei com 9 meses, então eu não tinha 9 meses direito ainda nesse período, né? E o que aconteceu? Morávamos no interior, não tinha o postinho para ir lá e pontear. As pessoas que se feriam amarravam, botavam pó de café e amarravam, né? Aquela enfermidade. Quem quebrava a perna, o braço, era colocado uma tala e tudo improvisado em casa mesmo e amarrado até emendar. E foi isso o que aconteceu comigo, né? Com o corte na minha nádega direita. Foi colocado o pó do café, que hoje não se faz mais isso, né? Os médicos não aconselham que pode provocar o tétano. Na época eu não sei se não dava ou se, mas mesmo se dava, não sabia, eles não tinham essa cultura, minha mãe não tinha esse conhecimento, graças a Deus não deu, né? Graças a Deus, Deus é muito bom, sempre fez, assim, maravilhas na minha vida. E o certo é que foi isso que aconteceu, foi colocado o pó do café, amarrado,
E o curativo era feito em casa mesmo. Mamãe todo dia fazia aquele... Colocava, era sumo do mastruz, era banha de galinha, que a banha de galinha, o povo, ela matava a galinha, né? Matava a galinha, caipira, tirava aquela gordura e fritava aquela banha dela sem sal, e aquilo era um anti-inflamatório, ainda é. Só que as pessoas só no interior que ainda usam, né? Muita gente nem no interior. E foi sarado assim, né? Cuidando em casa. E foi assim que foi sarado esse corte, né? Foi sarado assim. E foi isso, né? Foi o primeiro curativo foi dessa forma, como falei, né? A mamãe colocou o pó de café em cima, juntou, né? E amarrou. Não, gases a gente nem conhecia. Tinha algodão, é claro, porque plantava algodão em casa, então foi usado tudo coisa de casa e foi amarrado dessa forma, e todo dia era feito curativo à base de água morna, banho de galinha, sumo de mastruz, tudo caseiro mesmo, porque a gente não tinha médico. Para ter uma ideia, a primeira vez que eu fui a um médico, eu já tinha 14 anos. A primeira vez que eu tomei uma injeção, eu já tinha 14 anos. Aliás, eu vou contar para vocês ainda o que foi que eu aprontei no dia da minha primeira injeção. Foi muito hilário. E assim, com relação à cicatriz, como não foi ponteado, né, a cicatriz ficou igual uma folhinha. Ficou aqueles risquinhos, igualzinho uma folha. Aí, o que eu fiz depois de grande, né? Depois de adulta, eu mandei colorir a minha folhinha. Mas assim, é uma folha igualzinho. O formato é todinho uma folha. Então eu só mandei colorir. Onde muitos têm que bolar uma tatuagem, eu já tinha a minha, eu só colori. Mas ficou legal, ficou muito legal. Mandei fazer colorir a folha, e para acrescentar, eu coloquei uma borboletinha pousada na folha. E é isso, gente. Esse é mais um Aconteceu Comigo. Aconteceu quando eu ainda era bebê, não tinha nem 9 meses ainda, mas que ficou marcado para o resto da vida. Não tem como esquecer, porque não saiu, não deu para tirar. Não tem como esquecer, não, porque não saiu, não tinha como sair. Mas ficou bonito, não ficou feio. Depois, assim, antes de eu colorir, eu era meio cismada com ela. Tipo, quando eu ia pra praia, ia à piscina, eu não me sentia muito à vontade com aquela folhinha, né? Aquela cicatriz em formato de folha. Mas depois que eu mandei colorir, ficou 10. Eu amo. Ficou muito legal. E aí, você tem alguma cicatriz? Você tem alguma tatuagem? Eu fiz a minha tatuagem por isso, por conta dessa cicatriz. Você tem alguma tatuagem e fez por que a sua tatuagem? Tem algum símbolo, algum significado? Teve algum motivo? Eu tive o meu. E eu pretendo fazer outra tatuagem. Eu pretendo fazer uma outra aqui, no ombro. Mas eu só vou dizer para vocês o que é, como é, no dia que eu fizer, que eu vou mostrar. Quer dizer, acho que nem no dia não deve ser, né? Não sei se vai ser no dia ou só depois de sarar. Mas eu já tô adiantando que eu pretendo fazer uma bem aqui no ombro. Tá bom? Gostou do vídeo? Se gostou, não do que aconteceu comigo, né? Porque não foi legal, mas é uma história boa. Você não acha? Você gostou da história? Se gostou, dá o seu ok, dá o seu like, deixa a sua mensagem, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e volta mais vezes para me ver, tá bom? Beijo, 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 bem grandão, assim, uma montanha de beijos no seu coração. E volta mais vezes para me ver, tá ok?